Amém? A gente vai ler o verso 2. Amém? Romanos 12, 2. A Bíblia diz assim: e não vivam conforme os padrões ou costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, continuando então a nossa mensagem que na semana passada eu interrompi. Amém? E continuando então, irmãos, nós falamos no domingo retrasado a respeito do capacete da salvação. Quem lembra? Amém? De usar a salvação, irmãos, como proteção aos medos, às incertezas, às dúvidas. Amém? Usar a preocupação que nós temos quanto à nossa salvação, a confirmação dela, usar essa preocupação de forma sadia, a ponto que o nosso espírito se renove, a nossa mente se transforme e a gente esteja cada vez mais edificado, solidificado na nossa fé. Amém? Então, eu gostaria hoje de falar, irmãos, a respeito de algo que também é fundamental para o crente, que é viver como Cristo. Amém? Vire para o irmão do seu lado e diga assim: você é um pequeno Cristo. Amém? Você foi chamado, irmãos, talvez o principal propósito de Deus para a sua vida é te transformar, irmãos, de tal forma um dia que você alcance a semelhança de Jesus Cristo. Amém? Eu estava falando aqui na quinta-feira a respeito dos últimos dias, nós abordamos o assunto falando de ressurreição. Amém? E a jornada, irmãos, a finalidade dela é que um dia você tenha o seu corpo restaurado, ressuscitado, glorificado, para que aconteça aquilo que João diz na sua primeira carta, no capítulo 3, que assim como Cristo é, nós o veremos e seremos semelhantes a Ele, ou seja, Ele nos dará um corpo, o corpo da sua glória. Amém? Esse é o objetivo de Deus, que você seja transformado de glória em glória à imagem do Senhor Jesus, que você alcance, como Paulo diz em Efésios capítulo 4, a estatura do varão perfeito. O varão perfeito é Jesus Cristo. Amém? Nós já falamos aqui muitas vezes a respeito de santificação, de como a santificação vai te levar um dia à santidade. Você não é santo agora, mas será santo um dia se viver uma vida de santificação, se você abraçar o processo do aperfeiçoamento daquilo que Deus te chamou para ser. Amém? Tudo isso acontece, irmãos, para que você possa viver como Cristo, vivendo como Cristo durante a sua jornada. Amém? Você vai deslizar em alguns momentos, mas a partir do momento em que você decidir, irmãos, entender isso e praticar aquilo que Jesus Cristo te ensina, o erro ele será cada vez mais esporádico. Amém? Você não vai mais persistir nas mesmas questões, porque você está sendo aperfeiçoado. Amém? Quando eu e você cremos em Jesus, irmãos, quando nós experimentamos a salvação, nós somos unidos a Ele de forma sobrenatural. Você agora está em Cristo e por isso que você é nova criatura. Amém? Eu já venho falando aqui há muito tempo que você agora vive uma vida a partir de quem Cristo é, daquilo que Ele te chamou para viver. Amém? Eu pedi para que você dissesse para o seu irmão que você é um pequeno Cristo. Você é uma cópia de Jesus. Amém? O Pai quer te transformar de tal forma, te deixar parecido com o filho mais velho. Amém? Foi para isso que você foi chamado. Então, quando você abraça a salvação, toma posse dela, como Paulo diz, de uma vez por todas, irmãos, você é unido a Cristo. Amém? Paulo vai dizer lá em Atos, no capítulo 17, que nele nós vivemos, nos movemos, existimos. Ou como nós já falamos aqui, repetimos algumas vezes, Cristo é tudo em todos. Amém? Porque dele, por ele, para ele serão todas as coisas. Então tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala, onde você toca, onde você vai, enfim, todas as coisas, irmãos, precisam ser mediadas por Jesus Cristo na sua vida, para que elas tenham um propósito realmente. Amém? Então, irmãos, nós somos unidos a Cristo. A partir do momento que você se une a Cristo, quase que como num laço matrimonial, amém? Lembram-se que o casamento emula, né, irmãos? Exemplifica esse nosso relacionamento com Deus, amém? A partir disso você começa a compartilhar das experiências de Cristo, amém? Repita assim comigo: experiências. Quando você começa a partilhar então das experiências de Cristo, irmãos, a compartilhar, Ele compartilha contigo, você também usufrui dos benefícios. Repita comigo: benefícios.
Vocês lembram aqui que eu falei a respeito da morte e da ressurreição? Você precisa provar, irmãos, a morte de Cristo, amém? Para que você possa também usufruir da ressurreição, amém? Você precisa ir até a cruz para depois experimentar a vitória. Foi o que Cristo passou, você passa também. Você canta, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Esse é o processo. Você experimenta da morte para depois experimentar da ressurreição e a vida. Amém? Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, o que acontece? A minha e a sua antiga vida, a minha e a sua antiga era, ela termina na cruz. Amém? A minha e a sua antiga vida, ela termina na cruz, irmãos. A partir do momento em que nós estamos pregados com Cristo na cruz, experimentamos a sua morte, nós passamos da morte para a vida, através da ressurreição. Isso nós experimentamos através do poder de Deus que habita em nós. Afinal de contas, Ele nos deu o seu Espírito, irmãos, e tudo isso é obra de Deus em nós. Um texto que eu gosto muito lá de Filipenses, no capítulo 1, em que o apóstolo Paulo nos ensina que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel, Ele é justo para terminá-la, para aperfeiçoá-la até o dia do nosso Senhor. Nós vamos passar pelo processo, irmãos, porque Deus nos garante isso. Nós precisamos apenas nos submeter à sua vontade. É isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Nós precisamos, irmãos, ter a disposição de viver como Cristo, porque Ele nos deu o seu Espírito, e é o Espírito Santo de Cristo, irmãos, o Espírito Santo de Deus que está habitando no seu coração, que vai te transformar. Assim como o oleiro mexe com o barro para transformá-lo em um vaso. Amém? O Espírito Santo é o nosso oleiro, irmãos. Você precisa descer à casa do oleiro todos os dias, deixar que Ele te molde, que Ele te transforme, que Ele, se fosse necessário, ou se for necessário, que Ele quebre o seu vaso, amém? E refaça de novo, amém? Nós precisamos experimentar isso, irmãos. Com isso tudo em mente, irmãos, a partir do momento em que nós somos unidos com Cristo, nós recebemos algumas coisas. A primeira delas que nós lemos no texto no verso 2. Repita assim comigo: eu recebi a mente renovada de Cristo. Vire para o irmão do seu lado e diga assim: renove a sua mente. Amém? Nós lemos no verso 2 ali, irmãos. Eu acho que é um texto difícil, eu sei, mas repare que no texto, irmãos, Paulo ali ele diz que o salvo, ele recebe a mente de Cristo em substituição à sua. Amém? É uma coisa que eu sempre digo aqui para você, irmãos, não é um plus a sua antiga mentalidade. Não é isso. É Ele retirando a sua mente e colocando a de Cristo. Amém? É Ele acabando com aquilo que você era antes para te transformar em uma nova criatura, irmãos. Amém? Então nós recebemos essa substituição de mentalidade. Nós recebemos a mente de Cristo. Nós recebemos uma forma semelhante de pensar, a forma que Cristo pensa, irmãos. Amém? Isso é poderoso. Amém? Você abandona a sua velha mentalidade, aquilo que te fez, irmãos, ir em direção ao inferno, à morte. Agora você recebe a mente daquele que te salvou para pensar como ele pensa, para agir como ele age, para sentir como ele sentia e sente. Agora você pode se perguntar, mas para que isso, irmãos? Paulo deixa bem claro no texto ali, repita comigo: para que eu possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de quem? De Deus. Você recebe essa mente renovada para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Outra coisa que você recebe, repita assim comigo: Deus como fonte de desejo e satisfação. Amém? Agora, irmãos, você vai deixar de buscar nas velhas coisas, na velha vida, na velha identidade, e passa a buscar em Deus, que pretende ser e pretende que você haja desta forma. Deus pretende ser a sua fonte de desejo e satisfação, o lugar em que você busca todas as coisas que você precisa, irmãos. Sejam espirituais, sejam materiais,
sejam emocionais, enfim, todas as coisas que você precisa, irmãos, agora estão em Deus, através de Cristo. Ele é a sua fonte, Ele é o seu tesouro, amém? Você pode encontrar nele todas as coisas. Ou seja, irmãos, os nossos desejos, a partir deste momento que nós recebemos a mente de Cristo, a mente renovada de Cristo, irmãos, os nossos desejos, as nossas ações, elas vão mudando gradativamente, como num processo. Ao passo que você vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo, a sua luz ela vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Amém? Ao passo que você se torna cada vez mais parecido com Cristo, irmãos, você vai deixando para trás. Amém? E caminhando em direção a coisas que são novas, vivendo a partir de coisas que são uma nova realidade para a sua vida, porque Cristo te deu isso, irmãos, e Cristo te possibilitou viver desta forma. É muito terrível quando o crente, irmãos, ele recebe a salvação, ele se entrega a Jesus Cristo, mas ele não consegue esquecer as coisas de trás, ele não consegue se desapegar, ele ainda está grudado, ele ainda está carregando aquele peso, aquele fardo, simplesmente porque ele não quer largar. Cristo ofereceu outra coisa, Cristo ofereceu coisas melhores, benefícios muito maiores, mas ainda há um certo apego, há uma certa insistência em lembrar do passado. É muito difícil, irmãos, e não deveria ser assim. Por exemplo, quando casais experimentam traição, a Bíblia em nenhum momento, irmãos, vai validar o divórcio, mesmo em casos assim. Mas você entende que há algumas, por exemplo, algumas permissões na palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes é tão difícil reconciliar. Porque ainda nós vivemos com aquela coisa de ficar lembrando do passado. Se desfazer do passado de uma vez por todas parece muito difícil. A lembrança sempre vem à tona. Muitas vezes o crente não está tão firmado em Deus e tão satisfeito em Deus, não tem Deus como sua real fonte de prazer, de satisfação, de desejo, então busca naquilo que era anterior. Sabe, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: a sua vida antiga, a partir do momento que Cristo entrou em você, a sua vida antiga, irmãos, a antiga era que você vivia, a antiga época que você vivia, ela entra em contradição com aquilo que Ele quer que você viva a partir de agora. Vai se chocar. Em determinados momentos da sua caminhada, irmãos, a sua antiga vida vai entrar em choque com a sua vida atual. Amém? Porque a contradição são coisas opostas. Amém? Em algum momento você vai experimentar isso, irmãos. Por quê? Porque a lembrança da antiga vida está sempre presente. E muitas vezes, irmãos, esse é um ponto que eu quero chegar, não vou adiantar, vamos por partes. Uma coisa que nós precisamos esclarecer aqui. Por mais, irmãos, que Cristo ele tenha estabelecido uma nova era na sua vida, uma nova realidade, um marco zero, como eu sempre falo. Você era um antes e é um depois de Cristo. Por mais que Ele tenha estabelecido a partir da salvação que Ele te deu, irmãos, uma nova era, uma nova realidade. Amém? Por mais que você tenha experimentado da morte, ressurreição e a vida. Sempre, irmão, você precisa entender uma coisa: a antiga vida, a antiga realidade, a antiga era, ela não foi eliminada por completo. Amém? Por mais que agora você esteja vivendo uma nova vida, você seja uma nova criatura. Amém? Por mais que Cristo tenha nos salvado, especialmente da condenação, tenha nos justificado, tirado de nós todo o peso e fardo, toda a culpa. Amém? Ele ainda não terminou com a antiga era por completo. Ainda há resquícios em você, irmãos, das tentações, dos desejos, da vontade de voltar ao passado. Não foi terminado por completo, irmãos. O que Paulo está fazendo aqui no verso 2 que nós lemos, irmãos, leia de novo comigo a parte A do versículo. Ele diz assim, ó: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. O que ele está fazendo aqui, irmãos? É um alerta. Ele está trazendo um alerta para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não pode se submeter aos padrões deste mundo, mas, pelo contrário, precisa deixar que o Espírito Santo renove a sua mente. Amém? Porque, como eu disse, irmãos, a antiga era ela ainda não teve o seu fim completo.
Paulo está fazendo então um alerta aqui, que a velha maneira de pensar, irmãos, a velha vida, ela continua sendo uma fonte muito grande, irmãos, de tentação. Repita comigo, tentação. Amém? A velha vida, ela continua sendo uma fonte muito grande de tentação, até mesmo para o salvo, irmãos. Como eu disse, a antiga realidade, ela não teve o seu fim por completo. Você precisa deixá-la para trás, cada vez mais. Enquanto você progride gradativamente em direção a Cristo, você vai se distanciando do resto, amém? Mas essas coisas ainda estão lá, não teve um fim por completo. E tudo aquilo que é do passado acaba se tornando uma grande fonte de tentação. Nós falamos aqui muito tempo, irmãos, a respeito do povo saindo do Egito, indo em direção a Canaã. Em determinado momento eles se cansam daquela jornada, eles se rebelam contra Deus, e a Bíblia diz que em seu coração eles voltaram ao Egito, porque ainda era uma grande fonte de tentação. Mesmo que eles fossem lá escravizados, mesmo que eles tivessem uma vida terrível lá, eles ainda assim queriam voltar para viver aquela ilusão toda. Sabe, irmãos, nós temos que ter este cuidado. A nossa mente, ela precisa se renovar todos os dias, irmãos, até o momento em que o passado, a velha realidade, deixe de ser fonte de grande tentação. Nós precisamos estar com a mente alerta para isso. Amém? Qual que é o segredo então, irmãos? Paulo diz no início do texto, no verso 2. Ele diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, ou conforme os costumes deste mundo. Amém? Uma tradução traduz assim, ó: não imite os comportamentos deste mundo. Não imitar o comportamento, não imitar os costumes do mundo, mas se deixar ser transformado por Deus. Amém? Aliás, abra sua Bíblia comigo, irmãos, no livro de Gálatas, no capítulo 5. Paulo algumas vezes, irmãos, aborda essa questão de relacionamento com aquilo que ainda existe. Porque você precisa entender uma coisa, eu acabei de dizer, a sua antiga realidade, ela não teve um fim completo. Ela ainda existe, ainda há resquícios do pecado em você. São coisas que você precisa lidar. Mas também, irmãos, você está neste mundo. Em nenhum momento você... como eu sempre falo aqui para você, seria muito mais fácil, irmão, se de uma vez na hora da salvação, na hora que nós recebemos a conversão ali, a salvação, nós morrêssemos, seria muito mais fácil. Mas isso não acontece, irmãos, com a grande maioria das pessoas, porque Deus nos deu uma vida, Ele quer que a gente viva ela da melhor forma possível, e você está vivendo essa vida em um lugar hostil. Você está vivendo a sua vida em ambientes hostis. Todo dia você sai pela manhã e precisa se relacionar com pessoas que não professam a mesma fé com você, não têm a mesma mentalidade que você, não tratam o casamento, não tratam o casamento da mesma forma como você trata. Amém? Está entendendo? Não tratam os filhos talvez da mesma forma que você é ensinado a tratar segundo as Escrituras. Não tratam no trabalho da forma como deveriam tratar, e que você é ensinado a tratar como se estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens. Isso tudo é fonte de grande tentação. Se relacionar, irmãos, não significa compactuar. Amém? Não significa que você precisa se adequar aos ambientes de tal forma a se tornar um camaleão. E você se adapta tanto que fica parecido. Lembrando, você foi chamado para imitar quem? Cristo. Nem todas as pessoas ao seu redor estão imitando Cristo. O salvo sai de dentro da igreja muitas vezes, irmãos, e vai viver a vida e esquece de Jesus. Esquece que Cristo é o seu Senhor e acaba se transformando ao ambiente em que ele vive. E o ambiente em que ele vive nem sempre é saudável. Amém? Você está entendendo isso, irmãos? Leia o verso 16 de Gálatas 5 comigo. Ele diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito. Repita comigo: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam
o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são elas, agora uma lista: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês que antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também e não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Amém? Nós temos aqui, irmãos, uma ordem de Paulo em Gálatas em forma de conselho, e é muito interessante isso. Já no verso 16, ele diz assim: se você viver no Espírito, né? Ele diz, vivam no Espírito. Qual a intenção disso, irmãos? Se deixe guiar por Ele. Amém? Se você viver no Espírito, se deixar ser guiado por Ele, com isso, Ele diz bem claro, você não vai mais satisfazer as obras da carne. Amém? Se você se deixar guiar pelo Espírito de Deus, com isso você não vai mais satisfazer os anseios da sua natureza humana, que ainda existe em você e que ainda não foi dado um fim nela por completo. Um dos grandes benefícios do céu, além de todas as promessas que Deus nos deu, além do fato de encontrarmos com o Senhor e vermos a sua glória, vermos o rosto do nosso Senhor, um dos grandes benefícios do céu também, irmãos, é a ausência das tentações. Amém? Não vai existir pecado no céu porque não existe também tentação. Você está entendendo? Quando você chegar na glória, irmãos, você vai ver de uma vez por todas a sua natureza, as obras da antiga natureza serem eliminadas de uma vez por todas, de forma completa. Está entendendo isso? Mas aqui Paulo está nos levando a um entendimento muito importante, irmãos. A mesma graça que te salvou, ela é capaz de te transformar, para que você deixe de viver refém dos mesmos erros, para que você deixe de tropeçar nas mesmas tentações, para que você pare de se expor a certas coisas que vão te levar ao pecado, porque sempre levaram. Está entendendo isso? Ele está dizendo, se deixe guiar pelo Espírito, viva uma vida no Espírito. Por quê? Porque o Espírito é oposto à carne. O Espírito Santo ele está falando, amém? Eles são opostos. Se você viver e se deixar guiar pelo Espírito Santo, você não vai mais satisfazer, você não vai mais buscar nas velhas fontes, você não vai buscar nos velhos anseios, você não vai mais se encontrar com tentações que antes te faziam cair. Muitos dos pecados que nós temos que lidar, irmãos, são porque nós nos deixamos levar de tal forma a sermos expostos a determinadas coisas, a determinados ambientes, a determinadas companhias que, claro, que vão nos fazer errar. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês aqui, falar palavrão é errado. Amém? Todo mundo concorda com isso? É moralmente errado e é feio. Amém? A pessoa que fala palavrão é muito feio. Né? Amém? Vocês concordam com isso? Agora, me diga uma coisa. Se você insiste em viver em certos ambientes em que as pessoas de três palavras, uma é palavrão, o que você acha que vai acontecer? Claro. Me parece até inevitável. Né? Aliás, você pode ver isso no seu filho, se você quiser. Nas férias, ele deixa de absorver alguns linguajares, algumas gírias, algumas falas,
Agora, quando começa as aulas, você vai perceber que ele vai começar a falar coisas que talvez ele não falava antes. Amém? Falar palavrão é muito feio, irmãos. Mas se você começa a se relacionar com pessoas que insistentemente têm esse vocabulário, tem esse tipo de vocabulário, de alguma forma, irmão, se você não se sente incomodado, é porque tem alguma coisa errada. Não tem como, irmãos. Não tem como. Tiago nos ensina a deixar de usar palavras vãs, palavras torpes, palavras que são ruins, são feias, são negativas, são maledicentes, né? Ofendem. Por quê, irmãos? Porque isso é errado. Então, muitas vezes nós nos expomos a determinadas circunstâncias da vida, irmãos, e ficamos, né? E ficamos. Você não... uma mensagem que estou preparando para o grupo de jovens que vai iniciar. Um conselho aos jovens, né? Você talvez não consiga evitar a primeira olhada, mas a segunda você pode dominar, né? Se está ali, esbarrou, viu, foi sem querer, viu, não significa que você precisa olhar pela segunda vez. Agora, se você se expõe, se você viu pela primeira vez e gostou e decidiu permanecer, você vai olhar a segunda, a terceira, a quarta e vai continuar olhando. E vai acontecer tudo de novo, outra vez. Amém? Talvez você não consiga evitar a primeira olhada, mas você pode evitar a segunda. Amém? Está entendendo onde eu estou querendo chegar, irmãos? Nós nos expomos a situações que nos levam à tentação e muitas vezes não resistimos. Por quê, irmãos? Por que nós devemos manter um relacionamento com o Espírito para não mais satisfazer as vontades da carne? Por causa daquilo que ele diz, irmãos, no verso 17, né? Leia comigo de novo. Ele diz assim: porque a carne luta contra o Espírito. Repare que Espírito está em letra maiúscula, amém? Está falando do Espírito Santo de Deus. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Amém? Por quê, irmãos? Então, ele está dizendo aqui, o Espírito Santo que está em você, ele está militando, irmãos, militando de guerrear, de uma batalha, amém? Contra a sua natureza. Amém? O Espírito Santo que está vivendo em você, ele está em luta contra a sua natureza e vice-versa, irmãos. Assim como o Espírito Santo que está em você luta para eliminá-la, para aplacá-la, para tirar as forças dela, a sua natureza também está lutando contra o Espírito, para que você não viva de acordo com a vontade de Deus, para que você perca diante das situações. Porque, irmãos, ele diz, ambos são opostos. O Espírito Santo de Deus e a sua carne são opostos, amém? Eles são antagônicos. O Espírito Santo de Deus que habita em você, ele quer te levar a uma vida agradável a quem? A Deus. Enquanto a sua natureza, a sua carne, as velhas paixões, ela quer te puxar para as más obras. Novamente. Está entendendo isso? O Espírito Santo está trabalhando em você, te transformando de tal forma para que você vá em direção a quem? A Cristo. Amém? Para que você tenha uma vida que agrade ao Senhor. Enquanto isso, a sua carne está tentando te puxar para baixo de novo. Amém, irmãos? E por que isso é ruim? Porque é nas más obras que o pecado e Satanás te dominam. E daí volta a estaca zero. Ao momento da condenação, onde você não tinha escolha, onde você não tinha, por exemplo, o domínio próprio, onde era inevitável pecar. Você está entendendo isso, irmãos? Isso fica muito claro no verso 18, irmãos, em que ele diz assim, mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão mais debaixo da lei. Amém? Ou seja, irmãos, quem é guiado pelo Espírito Santo está vivendo sob a autoridade do Espírito Santo e não mais sobre a autoridade da lei. Qual que era o problema aqui, irmãos? Como eu sempre venho dizendo para vocês aqui, ensinando já há um bom tempo, a lei, irmãos, por mais que ela seja boa,
ela apenas revela o seu pecado, não te livra da condenação. Amém? A lei, ela apenas fornece diagnóstico, mas ela não te dá o antídoto. Por que você tem que se achegar a Cristo? Porque Ele foi o único capaz de cumprir com a lei, de cumprir com as exigências daquilo que Deus quer, com os padrões de Deus. Está entendendo? Você chega a Cristo para ser justificado. Amém? Amém, irmãos? A lei, então, ela te mostra, ela te traz um diagnóstico da sua vida, mas não te oferece a solução, não te oferece um remédio, não te oferece a cura. Não porque ela seja ruim, mas porque nós somos incapazes de obedecê-la por completo. Amém? A Bíblia deixa bem claro que aquele que tropeça em um dos preceitos da lei, tropeça em todos. Amém? Então vem Jesus Cristo, vive em carne e osso, vive a nossa realidade e cumpre a lei sem pecado nenhum. E agora nos fornece então esse auxílio. Amém, irmãos? Nós não podemos cumprir com a lei às nossas próprias custas, mas ele está dizendo aqui que então aquele que toma posse do sacrifício de Cristo, aquele que toma posse da salvação, ele recebe o Espírito Santo, para que ele possa viver uma vida no Espírito. Assim, irmãos, o Espírito de Cristo está em você, você vai usufruir do cumprimento da lei. Amém? Você vai usufruir deste benefício, você não estará mais debaixo de condenação. Amém? É maravilhoso viver assim. Não há mais um peso nas suas costas, irmãos. Você não conseguiria caminhar em direção a Deus tentando viver uma vida de obediência à lei às próprias custas. Você não conseguiria, porque o fardo era muito pesado. Foi necessário que o Filho de Deus encarnasse e tomasse o cálice de uma vez por todas da ira de Deus, que Ele levasse sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o nosso castigo. Foi necessário que o Filho de Deus subisse ao monte do Calvário, se oferecesse como um cordeiro numa cruz, para que você possa viver uma vida debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, e não mais debaixo da lei, sem condenação. E aí Paulo vai dizer lá em Romanos no capítulo 8, um texto maravilhoso: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não disse nenhum amém, irmãos? Não seja tímido nisso. É uma obra, irmãos. É uma obra imensurável, algo que você não poderia fazer. Eu não posso fazer por vocês. Eu não conseguiria morrer no lugar de vocês. Não teria outra alternativa se não fosse o Filho de Deus, irmãos, vindo a este mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quando você vive, irmãos, uma vida sendo guiado pelo Espírito Santo, quando você anda com o Espírito Santo de Deus, você não está vivendo mais debaixo da lei, mas agora você está vivendo debaixo de uma vida no Espírito, irmãos, porque foi o Espírito Santo de Deus em você, que você recebeu de Cristo, que é capaz de te transformar de glória em glória, a ponto de você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Ou seja, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Resumindo aqui, não adianta de nada, irmãos, simplesmente de uma hora para outra você decidir obedecer à lei e não pecar. Não existe, não tem como. Na sua antiga realidade o pecado era inevitável, irmãos. Nós somos incapazes de alcançar esse padrão. Nós precisamos de Cristo. Por quê? Porque tendo Cristo, irmãos, nós vamos ter o Espírito de Cristo como guia. Amém? O coração do salvo, então, irmãos, ele passa a ser transformado, passa a viver a vontade de Deus e não mais as cobiças humanas. Amém? Agora você pode dominar sobre a carne, sobre as paixões, sobre os desejos. Amém, irmãos? Então, vivendo dessa forma, irmãos, eu e você, os salvos, nós vamos avançar em direção, irmãos, ao fruto do Espírito ali do verso 22. Enquanto a gente deixa para trás, irmãos, toda a lista que ele faz ali no verso, que ele começa a lista no verso 19. Nós lemos aqui, irmãos, é extensa a lista, né? O Espírito Santo está te levando ao fruto do Espírito. Amém? Mas só vai acontecer, irmãos, a partir do momento que você se deixar ser guiado por Ele, passar a andar com o Espírito de Deus, você vai deixar aquela lista negativa para trás. Amém? E vai começar a usufruir
daquilo que Deus tem para você e vivendo desta forma, irmãos, deixando para trás tudo aquilo que já deveria ter sido colocado na cruz. Como está escrito no verso 24, leia. Olha o que ele diz, irmãos: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. O que está crucificado na cruz, irmãos? O quê? A carne, você está crucificado na cruz, mas não só você. As suas más obras, os seus antigos desejos, as suas antigas cobiças, aquilo que te afastava de Deus, que te tornava distante de Deus, foi crucificado com Cristo, irmãos. Foi crucificado com Cristo. Você precisa avançar em direção à cruz. Jesus Cristo disse: tome a sua cruz e siga-me. Você, quando fala de cruz aqui, irmãos, não é o objeto que caracteriza a fé cristã, não é simplesmente isso. Você precisa entender que a cruz, irmãos, no contexto bíblico, é um instrumento de morte. Amém? É a cadeira elétrica, é a forca, né? É os venenos que hoje injetam, né? Em lugares que existe pena de morte. A cruz é um instrumento de morte. Jesus está dizendo: morra para me seguir. Morra para o passado, morra para a culpa, morra para as más obras. E você vai dizer assim: mas eu não consigo deixar para trás aquilo que eu fazia antes. Consegue sim, porque Deus te deu, irmãos, ferramentas. Ele te deu o próprio Espírito, para que você seja capaz sim de vencer aquilo que antes satisfazia a sua carne. Amém? Por quê, irmãos? Porque tudo isso foi crucificado na cruz. As más obras, os maus desejos, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo, irmãos, que afetava, tudo aquilo que pertencia à sua velha natureza foi crucificado. Perdeu o poder sobre você. Amém? Tudo, irmãos, tudo que caracterizava a sua antiga vida, as suas obras, tudo isso, irmãos, foi mortificado na cruz. Tudo isso perdeu o efeito sobre você, se você viver a sua vida com o Espírito Santo. Se você viver como Cristo. O que Paulo está nos fazendo aqui, irmãos? É algo maravilhoso. Você precisa sair daqui com essa mentalidade. Ele está te levando à cruz, irmãos. Sabe o que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Ele está te fazendo caminhar com Jesus Cristo nos seus últimos instantes nessa terra. Ele te leva à cruz. Carregando a cruz, ele te leva ao Calvário, fora da cidade, para que você passe pela vergonha da cruz, para que você passe pela humilhação da cruz, irmãos, para que você passe pela morte da cruz. Sabe o que isso significa? Paulo está te levando à renúncia da cruz, para que você diga de uma vez por todas que as coisas velhas se passaram. Tudo aquilo que era antes de Cristo eu considero como nada. Paulo está te fazendo passar por isso, irmãos, a renúncia da cruz, para que você experimente o esvaziamento da cruz. O momento em que ele esvaziou de tal forma, irmãos, por causa da vontade de Deus. O momento em que ele viveu em completa submissão a Deus. O momento em que ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice, se for possível, mas que seja feita a tua vontade. É somente desta forma, irmãos, que você vai experimentar algo que Cristo também experimentou: a vitória. A vitória. Não existe vida cristã sem a cruz. Não existe vitória sem a morte. Para que você saia do túmulo da sua vida, você precisa passar pela cruz de Cristo. Tem algo maravilhoso no verso 25, irmãos. Ele nos diz assim: se vivemos no Espírito, andemos ou andem também no Espírito. Aqui nós temos algo, irmãos, que eu já venho falando aqui desde o início dessa mensagem. Mais um indicativo e depois uma ordem. Algo que já aconteceu. Ele diz: se vivemos no Espírito, ele diz: ande no Espírito.
Ou seja, é uma ordem. Amém? É uma ordem, mais uma ordem que está firmada em algo que já aconteceu, porque Ele já te deu o Espírito. A vida do Espírito Santo já é uma realidade que foi concedida a você de uma vez por todas, meu irmão. O Espírito do próprio Deus vive em você, isso já foi concedido a você. Então Paulo está dando uma ordem: ande também no Espírito. Ou seja, traga para a realidade. Traga para a realidade esta obra que você já recebeu, agindo como um salvo deve agir. Amém? Como que um salvo deve agir, irmãos? Confiando e experimentando aquilo que Cristo nos forneceu, irmãos, em submissão e obediência a Deus. Amém? No fim das contas, irmãos, no fim das contas, lá no fringir dos ovos, você vai entender uma coisa, irmãos, que até a capacidade de obedecer foi o Senhor Deus que te deu. Amém? No fim das contas você vai entender que não é pelas suas mãos mesmo, e não precisa ser, irmãos. Você não precisa. Ele já fez por você. Amém? Para encerrar, irmãos, quero que você entenda uma coisa. Todo salvo, irmãos, eu e você, nós temos a responsabilidade de colocar em prática a morte e a ressurreição de Cristo na nossa vida, irmãos. Ou seja, nós temos a responsabilidade de ir até a cruz, da cruz para o túmulo, do túmulo para a vida. Isso tem que acontecer na nossa vida e é uma responsabilidade nossa viver desta forma, irmãos. Isso é inegociável. Inegociável. Você precisa viver como Cristo. Amém? Para encerrar, irmãos, eu quero que você abra em Filipenses no capítulo 3. Filipenses no capítulo 3. A gente vai ler o verso 10 em diante. Atente a essas palavras, irmãos. O verso 10 nos diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite. Para que você viva como Cristo, você precisa entender: você não foi chamado para a inércia espiritual. Você não foi chamado para o marasmo, irmãos. Você não foi chamado para ficar parado. Você não foi chamado para se conformar com uma vida irrelevante no mundo espiritual. Amém? Hoje as igrejas estão lotadas de pessoas que querem ser relevantes neste mundo, irmãos, e esquecem de que nós precisamos juntar tesouros para a eternidade. Não vai adiantar de nada ser um grande CEO de uma grande empresa deste mundo se você não for reconhecido no céu. Não vai adiantar de nada. Não se conforme em ter uma vida irrelevante, irmãos. Uma vida inerte, que você não avança em direção a Cristo. Sabe por quê, irmãos? Quem não amortiza o próprio pecado em sua vida, não mete medo nenhum em Satanás. Ai, mas eu não quero provocar o diabo, irmãos. Então eu quero te dizer uma coisa: está no lugar errado, está na fé errada. Não, eu quero que o Satanás não me veja, enquanto a Bíblia diz que o Senhor Jesus colocou o diabo embaixo dos nossos pés.
O Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. Quem vive inerte, irmãos, no marasmo, ele não amortiza o pecado em sua vida. Não mete medo nenhum em Satanás. Por quê, irmãos? Pessoas assim vivem como derrotadas. E não aquilo que Paulo diz lá em Romanos no capítulo 8. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus por causa do que Ele fez, irmãos. Se você vive inerte num marasmo, parado, estagnado, você não vive uma vida de mais do que vencedor. Então sim, você vai se conformar com os erros. Então sim, você vai se conformar com aquilo que te puxa para baixo, para aquilo que te faz sofrer, para aquilo que faz você cair nas tentações. Você diz e olha para as obras da sua mão e diz: eu nunca vou conseguir deixar disso, porque você está vivendo como um derrotado. Sendo que Jesus já te deu todas as ferramentas para deixar para trás aquilo que te faz mal, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te deixa mal. Eu vou falar outra palavra. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas você não foi chamado para ficar parado. Amém? Você foi chamado, irmãos, para viver assim como Paulo está dizendo aqui, irmãos. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Amém? Ele diz: eu quero conhecer a Cristo e experimentar do poder da sua ressurreição. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Você foi chamado para viver desta forma, irmãos, participando de uma experiência completa com Deus. Você foi chamado, irmãos, para viver uma imersão em Jesus, para se jogar na pedra, para que ela te destrua, para que ela te coloque em pedacinhos. Ou como Paulo diz, dos sofrimentos da morte, para depois experimentar da ressurreição, da vida e da glorificação. Não tem como ficar parado, irmãos, se esse for o seu alvo. Ele diz ali dos versos 12 ao 14, irmãos. Nós vemos o apóstolo Paulo, de forma humilde, irmãos, ele está dizendo, ele está reconhecendo: eu ainda não alcancei essa perfeição. Eu ainda não alcancei o pleno conhecimento de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo está além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Nós somos limitados e Ele é ilimitado. Paulo está dizendo: eu ainda não alcancei, porque Ele é muito grande. Ele é tão grande, tão maravilhoso, que eu estou disposto, Paulo diz, eu estou disposto a perder tudo que eu tinha antes. Paulo nasceu numa boa família, irmãos. Ele teve bom ensino, ele tinha tudo aquilo, todas as possibilidades para ter status social no mundo da sua época. Ele diz, irmãos, não nesse texto, mas em outro: eu considero tudo como lixo, porque um dia eu encontrei Jesus Cristo. Ele mudou minha vida de tal forma, eu conheci uma fonte inesgotável de prazer, de satisfação, de conhecimento, de bondade, de amor, que não se compara com as coisas boas que eu tinha antes aos olhos dos homens. Ele diz: eu considero então tudo como perda e prossigo em direção ao alvo, aquilo que é tão almejado, contemplar por completo, irmãos, de uma vez por todas o Salvador. Para isso você precisa viver como Cristo, irmãos. E para encerrar eu te digo uma coisa: se Paulo tinha esta ambição, o que dirá de nós? Será que nós somos realmente chamados para ficar inertes? Não. Você foi chamado para ser transformado e caminhar em direção a Cristo, para que você possa alcançar